Hoje é o abençoado sábado, o dia de culto. Dou graças mais uma vez ao Pai Celestial por nos conceder a bênção de dar culto na audiência com a Mãe Celestial neste sábado. Hoje, vocês e eu juntos compartilharemos a palavra de Deus intitulada Serão ensinados por Deus. Com este tema, vamos ter um tempo para estudar a palavra de Deus. Pessoal, todos nós queremos ir ao reino dos céus, não é? Então, quem poderá ir ao céu? Aqueles que são ensinados por Deus irão ao céu, certo? Neste mundo, há muitos professores e muitos ensinamentos, mas a fim de ir ao reino dos céus, nós devemos ser ensinados por Deus. Somente aqueles que aprendem por Deus podem entrar no eterno reino dos céus. Hoje em dia, ainda que numerosas igrejas existam na Terra, como a areia do mar, nós devemos examinar se elas estão sendo realmente ensinadas por Deus ou não. Nesta época, nós precisamos pensar nisso seriamente, junto com o assunto da nossa salvação. Hoje, tantas igrejas que existem no mundo clamam que o que elas creem é a fé correta e o que elas ensinam é o verdadeiro ensinamento de Deus. Assim elas dizem. Então, nós precisamos ter sabedoria ao assunto todo para discernir se o ensinamento é de Deus ou não. Não é mesmo? Então, como nós podemos dizer se uma igreja é ensinada por Deus? Nós podemos dizer isso através de suas obras. Vamos dar uma olhada no livro de Isaías, capítulo 54, e descubramos a maneira de entrar na nossa pátria eterna do céu pelas portas abertas. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Ensinados de quem? De Deus. E será grande a paz de teus filhos. A não ser que sejamos ensinados por Deus, não podemos ter paz. Não podemos ter vida eterna, nem ir ao reino dos céus. Então, nós precisamos confirmar se nós somos realmente ensinados por Deus ou não. Vamos ver o ensinamento no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. Capítulo 6, versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Qual profeta escreveu que serão todos ensinados por Deus? No livro de Isaías, capítulo 54, que lemos um pouco antes, foi dito: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Jesus disse que somente aqueles que aprenderam do próprio Deus podem chegar a Ele. Essas palavras se aplicam nos dias da sua primeira vinda e da segunda vinda também. Nos dias da sua primeira vinda, aqueles que foram ensinados por Jesus e aprenderam com Ele se tornaram os discípulos da verdade de Jesus e puderam obter a salvação. Da mesma maneira, nesta última época também, somente aqueles que são ensinados pelo segundo Cristo podem ter o eterno reino dos céus. Deus profetizou isso e nos despertou para este fato através dos profetas. Se as igrejas não forem ensinadas por Deus, mesmo que pareçam ser uma igreja exteriormente, elas não podem evitar receber a punição do inferno eterno. Lamentavelmente, por causa do fato de não terem os ensinamentos de Deus interiormente. No livro de Miqueias, capítulo 4, vamos estudar a profecia sobre onde as pessoas ouvem e aprendem pelo Pai. Quer dizer, onde as pessoas são ensinadas por Deus.
Livro de Miqueias, capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se levará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Aqui diz, nos últimos dias. Isso é uma profecia sobre os últimos dias. Irão muitas nações e dirão, vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Para que faça o quê? Foi dito que Deus mesmo nos ensinará os seus caminhos. Então, onde Ele nos ensinará os seus caminhos? Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. O que é o monte de Deus? Foi dito, subamos ao monte Sião, à casa de Deus. Ele nos ensinará os seus caminhos. E andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqueles que não são ensinados por Deus nunca podem ir ao reino dos céus. Isso se aplica tanto para a primeira vinda de Jesus, como para a sua segunda vinda. Por isso, é um assunto muito importante saber se somos ensinados por Deus ou não. O profeta profetizou que, nos últimos dias, a lei procederia de Sião e a palavra do Senhor procederia de Jerusalém. Então, quem ensina a lei que procede de Sião? Deus. Onde Deus ensina as pessoas? Em Sião. O que Ele ensina? A lei de Deus. Em outras palavras, Deus ensina para as pessoas toda a verdade da nova aliança, a lei de Deus. Aqueles que são ensinados na lei de Deus irão ao eterno reino dos céus. Muitas pessoas frequentemente perguntam, quem irá ao céu? A resposta é simples. Aqueles que são ensinados por Deus irão ao céu. Quanto à pergunta se somos ensinados por Deus ou por Satanás, a Bíblia está nos dizendo a resposta claramente. Como aqueles que são ensinados por Deus tratam da lei que procede de Sião, estes obedecem à lei como ela é. Portanto, nós devemos ser ensinados e instruídos diretamente por Deus em Sião nos últimos dias. Então, a que se refere Sião? De acordo com o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20, a Bíblia diz que Sião se refere ao lugar onde se guardam as festas solenes de Deus. Hoje em dia, onde é Sião? Nossa Igreja de Deus é Sião que está profetizada na Bíblia. Então, quem deve habitar em Sião? Aquele que proclama e ensina a lei, isto é, Deus deve habitar em Sião. A igreja onde Deus habita, ensina e proclama a lei é a própria igreja ensinada por Deus. É a igreja que obedece aos ensinamentos de Deus. E é a igreja que coloca em prática as palavras de Deus. Abramos o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entrará? Aquele que faz a vontade de meu Pai. Deus sublimou sua vontade à lei, vindo a Sião nestes últimos dias, e ensinou os seus caminhos a nós, os seus filhos. Deus nos permitiu aprender a verdade da nova aliança. E nos ensinou que quem é a realidade da nova aliança? Deus Pai nos ensinou sobre Deus Mãe. E Ele manuscreveu. Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus, e eu? O Pai disse que quem segue?
e eu sigo a mãe. Dessa forma, o Pai nos mostrou o exemplo de seguir a mãe. Quando Ele veio à Terra, Ele nos fez conhecer a lei, estatutos e regulamentos da nova aliança e, claramente, a sua realidade viva. De acordo com a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, havia 2 mulheres na família de Abraão. Agar, uma serva, e Sara, a esposa de Abraão. Então, com qual aliança Sara é comparada? A nova aliança. Profeticamente, Abraão representa Deus. E quem Sara, a esposa de Abraão, representa? Ela representa Deus Mãe. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, com qual aliança ela é comparada? Ela é comparada com a nova aliança. A saber, a conclusão final de todas as leis, estatutos e juízos é o nosso Deus. Assim, o que Jesus disse sobre o papel da lei e o que o apóstolo Paulo explicou sobre isso, ele definitivamente explicou que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Através dessas palavras da Bíblia, nós podemos entender que a lei da antiga aliança nos serviu de aio para nos conduzir a Deus. E a lei da nova aliança também nos serve de aio para nos conduzir a Deus. Ao fazer isso, ainda que Deus tenha vindo à Terra em carne, Ele nos permite compreendê-lo e recebê-lo, através da lei que nos dá sabedoria para reconhecer Deus completamente. Nós não devemos pensar que todos os que dizem Senhor, Senhor acreditam em Deus, certo? Se eles estão corretamente na nova aliança, guardando o sábado e a Páscoa, que são de Deus, aqueles que compreendem a verdade da nova aliança completamente podem receber a realidade da nova aliança. Em outras palavras, eles podem receber a mãe, a realidade da nova aliança. É por isso que o Pai, quando veio à Terra nos últimos dias, nos ensinou quem? O Pai Celestial despertou somente o seu povo, que está na verdade da nova aliança. Para esta verdade especial, a verdade da Mãe Celestial. Quando obedecermos aos ensinamentos do Pai, os aceitarmos e os seguirmos, todos nós poderemos ser os filhos celestiais que entrarão no eterno céu. Vejamos a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. A fim de dar a salvação, o Pai aparece por qual vez na Terra? Ele aparece pela segunda vez. Então, aonde Ele vem? Onde está profetizado que o Senhor viria? A Bíblia profetiza que Ele virá de Sião e ensinará aos seus filhos algo em Sião. O que é isto? As suas leis, estatutos e caminhos. Ele nos ensinará. De acordo com esta profecia, Deus veio e proclamou todas as leis da nova aliança. Contudo, qual foi a conclusão da nova aliança? Foi a Mãe Celestial. Quando o Pai guardou a sua última Páscoa da nova aliança, em 1984, Ele revelou a Mãe diante de nós para que pudéssemos aceitá-la. Ainda que tivéssemos a nossa igreja em Dongdaemun, Seul, o Pai guiou o culto da Páscoa em um salão de casamento, não na igreja. Nossa igreja era perto. Mas o Pai me disse para reservar um salão de casamento e assim fui para fazer o contrato. E guardamos a Páscoa no salão de casamento. Pessoal, neste ano, onde nós guardamos a Páscoa? Guardamos a Páscoa no nosso templo, em Sião.
Não é estranho se nós dissermos para preparar a Páscoa em um salão de casamento, colocando de lado nossa própria igreja? Naquela época, tínhamos uma igreja. Naquele tempo, guardamos a Páscoa no salão de casamento. Isso não foi porque não tínhamos lugar para guardá-la. Apesar de ter uma igreja para dar culto, o pai disse para reservar um salão de casamento. E ele guardou a última Páscoa lá, antes de ascender ao céu. Desta maneira, pela última vez, o pai fez com que nós, os seus filhos, conhecêssemos a existência da mãe e ascendeu. Quando Jesus veio pela primeira vez, guardou a Páscoa por 3 anos do seu ministério, certo? Ainda que ele tenha guardado a Páscoa todos os anos, ele não disse, esta é a nova aliança. Em nenhuma das vezes, mas somente na última Páscoa, ele disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Esta promessa foi dada na sua última Páscoa. Foi o mesmo na sua segunda vinda. O pai guardou a última Páscoa em 1984, concluindo 37 anos do seu ministério na Terra. Geralmente, o pai fazia a obra do Evangelho na cidade de Busan, e sempre guardou a Páscoa em Busan. Contudo, a Páscoa do ano de 1984 foi diferente. Para guardar a Páscoa, ele veio à cidade de Seul, onde a mãe estava, e revelou a existência da mãe a nós. O pai nos deixou grandes ensinamentos sobre a mãe antes de ir ao céu. Os 37 anos de ministério do pai foi o caminho de solidão. Ninguém o conheceu. Todos deram as costas ao pai. Todos o negaram. Ainda que tenha trazido a verdade da vida, ninguém considerou isso como a vida. Desde que o pai ascendeu ao céu, a mãe guiou nossa Sião. E as circunstâncias evangélicas foram melhorando pouco a pouco. A mãe abriu o caminho para o evangelho se expandir mais e mais. De uma pequena área para uma cidade, e de uma grande cidade para um grande país. Assim, nesta última época também, é preciso saber por que devemos guardar o sábado, a Páscoa e todos os ensinamentos, juízos e leis da nova aliança dados pelo nosso Deus. Isso porque, depois de tudo, quem nós iremos encontrar nessas verdades? O que da lei Cristo Jesus é? A Bíblia descreve que ele é o fim da lei. Quando Jesus veio pela primeira vez, ele se tornou a conclusão da antiga aliança e o fim da antiga lei. Então, quem se torna a conclusão da nova aliança e o fim da nova aliança que foi estabelecida na primeira vinda de Jesus? Hoje em dia, a Mãe Celestial é a conclusão da nova aliança. Nós, todos os filhos de Deus, devemos gravar estes ensinamentos profundamente nos nossos corações. Agora é o tempo profético para sermos maduros e entendermos a verdade completamente. Quando nós vivíamos de leite, não de alimento sólido, nós estudávamos basicamente o sábado, a Páscoa, a ordem de Melquisedeque e as 7 festas de 3 tempos da Bíblia. E a conclusão de tudo isso era Deus Mãe. Isto é, ela é o fim da nova aliança. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 22, está escrito que o Espírito e a noiva aparecem e ensinam dizendo para irmos a eles, para receber a vida. Nós precisamos entender a santa vontade do Pai. Considerando a aparência da mãe, o Pai disse, eu sigo a mãe. Assim como Pedro seguiu Jesus e Eliseu seguiu Elias, eu sigo a mãe. Nós devemos gravar nas tábuas do nosso coração carnal, mais uma vez, porque Deus escreveu isso. Nesta época, a Mãe nos ensina e guia a nossa Sião. Peço que todos nós sigamos a santa orientação e palavras da Mãe Celestial, com obediência e alegria, para que possamos ir rumo ao céu, com muita diligência. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17.
O Espírito e a noiva dizem... Nós aprendemos este versículo muitas vezes. O Espírito se refere a Deus Pai, certo? E a noiva do Pai é a Mãe Celestial. Assim, o Pai e a Mãe dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Venham a quem? Ao Espírito e à noiva. Quer dizer, busquem e venham ao Pai e à Mãe. Mas, no caminho ao buscá-los, muitos espinhos estão nos bloqueando. Estes são os mandamentos dos homens criados pelo mundo. Nós estávamos confinados neles. Mas Deus nos fez conhecer o sábado, a Páscoa, e nos fez discernir que a reverência da cruz é uma idolatria. Ao nos permitir conhecer tudo, Deus nos guia a encontrar o Espírito e a noiva. É por isso que a condição para receber a chuva serôdia do Espírito Santo é conhecer Deus. Não é verdade? Apesar dos cultos de oração, desde madrugada ou durante a noite diariamente, se tais pessoas não conhecerem a Deus, podem receber as bênçãos do Espírito Santo? Não, não podem. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, para buscá-los e vir a eles. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Quando entenderem de maneira correta o assunto sobre a vida, compreenderão que o fato de reconhecer o Pai e a Mãe é a obra do Espírito Santo e o recebimento do Espírito Santo. A nossa própria verdade é o Espírito Santo, certo? Qualquer um é capaz de receber o Espírito Santo? Qualquer um é capaz de entender a nossa verdade e aceitá-la? Nunca. É por isso que aqueles que compreendem certamente o Pai e a Mãe e os aceitam, estes podem crer em todas as verdades da nova aliança e segui-las. Então, vocês acham que o diabo deixará as pessoas buscarem e virem ao Pai e à Mãe e acreditarem neles pacificamente? Não. Ele nunca deixará as pessoas crer neles suavemente. Ele fala muitas difamações e calúnias. Ele cria condições e ambientes desfavoráveis ao redor das pessoas. Deus já sabia disso. Então predisse: o diabo, nosso inimigo, continuará a vos impedir e incomodar para que a brilhante glória de Deus não seja revelada. Porém, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Deus já profetizou que essas coisas aconteceriam, não é? Vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. O capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para quem? É para os que se perdem que está encoberto. Isso significa que os que não entrarão no céu não aceitarão o evangelho, mas todos os que entrarão no céu certamente aceitarão o evangelho. E o versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século... Quem é o Deus deste século? O diabo. O que o diabo faz? Cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cega a mente das pessoas para que elas não possam acordar. Já que o diabo cega suas mentes, elas sentem que é certo quando elas ouvem isso e que é certo quando elas ouvem aquilo, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O diabo esconde a glória de Deus para que ela não possa ser revelada e cega a mente das pessoas. Contudo, Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vejamos o versículo 5. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O diabo sempre atrapalha que a glória de Deus não iluminasse brilhantemente.
Ele humilha Deus e difama para que as pessoas não possam crer em Deus. Na segunda vinda de Jesus, o diabo repete o que fez na primeira vinda de Jesus. Isso é porque o diabo é o mesmo agora e naquela época. O diabo, nesta época, está provocando as pessoas e criam as situações impetuosas para que elas não creiam em Deus, com os mesmos métodos que ele usou na primeira vinda de Jesus. Contudo, nosso Deus veio à Terra pela segunda vez e distinguiu completamente o povo de Deus por meio da verdade, chamada a Páscoa da Nova Aliança. E através da história da família de Abraão, Deus revelou completamente que a conclusão da Nova Aliança, a realidade da Nova Aliança, é a Mãe Jerusalém Celestial. Deus conectou Sara, a mulher livre, com a Nova Aliança e fez com que a Nova Aliança fosse concluída através da Mãe Celestial. O Pai não disse, sigam-me, mas deixou aos seus filhos estas palavras, eu sigo a Mãe. Ele tinha ensinado a nós sobre o sábado, tinha recuperado a Páscoa, que foi perdida durante a Idade das Trevas, e tinha restaurado a Nova Aliança. Mas nos deixou as palavras, eu sigo a Mãe. Por quê? Isso porque quem é que completa a Nova Aliança? Jesus Cristo. Foi o fim da Antiga Aliança. Assim está escrito, o fim da lei é Cristo. Da mesma maneira, nossa Mãe, a Nova Jerusalém Celestial, é o auge da nova lei. Este é o ensinamento do nosso Pai, que veio pela segunda vez para a salvação da humanidade. Aqueles que recebem o Espírito Santo são aqueles que vieram ao Espírito e à noiva. Aqueles que não vêm ao Espírito e à noiva nunca podem receber a chuva serôdia do Espírito Santo de Deus. Vamos gravar estes ensinamentos no profundo dos nossos corações mais uma vez. Nossa Mãe Celestial está conosco. Se nós realmente compreendemos a verdade da Nova Aliança e cremos nela, nossa fé se tornará perfeita com a fé na Mãe. Essa será a prova viva do fato de que nós compreendemos completamente a Nova Aliança e nos tornamos naqueles que fazem a vontade de Deus. Espero que possamos voltar ao nosso lar eterno e espero ansiosamente que chegue logo o dia em que viveremos junto com o Pai e a Mãe Celestiais, desfrutando da vida eterna e felicidades para sempre, e dando glória a Deus tanto quanto desejamos. Sonhando com esse dia, vamos ser unidos e trabalhar vigorosamente para a missão da pregação. Tenhamos pelo resto deste sábado o abençoado tempo em que demos glórias e graças ao Pai e à Mãe. E toda a família de Sião, recebamos a chuva serôdia do Espírito Santo abundantemente. Com isso, concluo o sermão. Muito obrigado.